vamos hoje dar encerramento na nossa série Escolhas e Alianças Perigosas. Nós vamos terminar de falar sobre isso, os nossos compromissos, decisões, entendendo também a vontade do nosso Deus. O texto que eu gostaria de meditar com você esta noite é o texto do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Eu peço que você abra sua Bíblia nesse texto. Jeremias, capítulo de número 2. E nós vamos ler até o verso de número 13. Jeremias 2, capítulo do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu alguma semelhança. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Somente até aí o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo texto que nós acabamos de ler, Deus. E pedimos ao Senhor que pela tua graça, tua misericórdia, Deus, e a ação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, oro também pela minha vida. Peço, Deus, ó Pai, que o Senhor me use, ó Pai, apenas como um instrumento do Senhor. Que eu fale do Senhor, da parte do Senhor, e tão somente, Deus, ó Pai, daquilo que o Senhor nos mostra na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a Ti discernimento, pedimos a Ti entendimento, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Louvado seja Deus pela palavra dEle. Queridos, recapitulando tudo que nós falamos, nós tivemos aí uma pausa no domingo passado, e onde nós presenciamos aqui a cantata, foi maravilhosa. Se você não viu, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e ver a nossa cantata. Então nós demos uma pequena pausa na sequência das mensagens, mas hoje nós retornamos a ela. Uma pequena série, são 3 sermões apenas, mas desde o início dessa pequena série nós percebemos o quão importante é
o quão importante é para nós discernir bem antes de estabelecermos os nossos compromissos, antes de estabelecermos as nossas alianças, os comprometimentos que nós fazemos com outras pessoas, conosco, com o nosso próprio Deus. E nós percebemos pelo menos 2 exemplos já na nossa Bíblia, nessa série que nós temos aí navegado por ela. O primeiro exemplo foi o exemplo do próprio povo de Israel, que no momento que é narrado lá em Josué, capítulo de número 9, acabou firmando aliança com quem não deveria ter firmado aliança, o povo de Gibeão, os gibeonitas, que ali armaram todo um teatro para poder ludibriar, iludir e confundir o povo de Deus. E o texto nos diz que sem consultar o Senhor, sem buscar de Deus orientação, sem buscar de Deus ali sabedoria, eles firmaram aliança então com aqueles gibeonitas, eles firmaram aliança com o povo de Gibeão, e nós percebemos que esta aliança conduziu o povo a uma grande armadilha que durou por anos, anos e anos. Nós vimos lá que no decorrer da história, Saul, anos depois, muitos anos depois de Josué, ainda colhia os frutos desta aliança feita sem consultar a Deus. Depois nós vimos na semana retrasada um exemplo de um jovem impetuoso, temperamental, um jovem que agia às vezes seguindo o seu coração, seguindo os seus desejos, e esse jovem é Sansão, que acabou conduzindo a ele também escolhas trágicas e consequências também trágicas, que derrubaram sua vida, que trouxeram grandes prejuízos à vida desse jovem, que foi um grande instrumento do Senhor, mas com momentos e vários momentos tristes na sua história, devido às suas escolhas inconsequentes. E hoje nós iremos encerrar nos fazendo a seguinte pergunta: onde está Deus? Se você leu atentamente o texto, o profeta Jeremias, ele faz essa pergunta algumas vezes no nosso texto. Onde está o Senhor? Onde está Deus? É a pergunta que nós iremos buscar responder aqui esta noite. E essa pergunta é o tema, é o título da nossa mensagem. Onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus nas minhas escolhas? Onde está Deus nas minhas decisões? É a pergunta que eu gostaria de responder com você essa noite. E o texto que eu gostaria de usar para o nosso entendimento é esse que nós acabamos de ler, do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Jeremias, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho e entender um pouco mais sobre esse livro, entender um pouco mais sobre esse profeta. Apesar que na semana que vem, se você vem na EBD, a gente vai falar sobre Jeremias também. Mas se a gente entender um pouquinho sobre Jeremias, o profeta Jeremias ele foi chamado para o ministério da mesma forma como Isaías, que nós estudamos hoje, muito jovem. Hoje nós percebemos que Isaías ele começou seu ministério por volta dos seus 20 anos de idade. O profeta Jeremias foi bem próximo dessa idade também. Então foi chamado para o ministério muito jovem, foi um jovem profeta. Um jovem pregador, um jovem que anunciava a palavra do Senhor, um jovem que anunciava a palavra de Deus. E é interessante que, segundo historiadores, Jeremias ele cobre o maior período dentre todos os profetas que profetizaram em Israel. Jeremias é quem profetiza pelo maior tempo. São 40 anos de profecia na história, na vida desse jovem profeta. Ele foi impopular, ele foi solitário. Jeremias não era um profeta quisto, ele não era um profeta que agradava as pessoas. As pessoas não gostavam de Jeremias. Jeremias era aquele pregador que ninguém queria ouvir, impopular, solitário, e ele profetiza numa época que Israel já tinha sido levado cativa pela Síria. Israel já estava preso pela Síria, e Judá, na sua total decadência, estava à beira de ser feita prisioneira da Babilônia. A gente precisa lembrar disso, que Israel e Judá estavam divididas nesse momento. Reino do Norte, Reino do Sul. Enquanto Israel havia sido feito cativa pelos assírios, Judá foi feito cativa pela Babilônia. E 3
poderes, 3 grandes poderes disputavam o controle mundial da época de Jeremias. Eram 3 grandes nações que lutavam por ter um domínio mundial, domínio político, domínio militar, domínio social. Eram 3 grandes nações, o Egito, Babilônia e a Síria. Então essas 3 grandes nações viviam disputando o próprio povo de Israel e o próprio povo de Judá, querendo levá-las cativas, querendo guerrear contra elas, para tentar assumir todo aquele território. Então, Jeremias, ele profetiza dentro desse período turbulento, de guerras, de conflitos, de nações se degladiando contra outras nações, 3 grandes poderes, assírios, egípcios e babilônios, e a gente sabe que dentre esses 3, quem sai vencedor nesse período é a Babilônia, que consegue então um grande domínio mundial nesse período. E na batalha de Meguido, entre Judá e o faraó Neco do Egito, o reino ele entra em colapso com a morte do maior e último líder piedoso de Judá, que foi o rei Josias. Jeremias estava no velório de Josias. E Jeremias, ele lamenta, ele chora junto ao túmulo do rei Josias. Ele foi o último rei piedoso. Então perceba, conflitos, guerras, cativeiro e o último rei piedoso morto, dentro de uma grande batalha aí contra o faraó Neco. Então, com a morte de Josias, Judá mergulha numa crise. E essa crise, Judá não veio se recuperar dela. Não conseguiu forças para se recuperar dessa crise. Numa outra batalha que houve em Carquemes, entre o Egito e Judá, mais uma vez, o Egito subjuga Judá totalmente. E agora ele deixa Judá totalmente exposta para os babilônios, que ali agora, através de Nabucodonosor, vai, invade e assola com toda Judá. E é nesse momento, durante esse período, que o nosso profeta, ele está profetizando, ele está anunciando, ele está pregando o evangelho. É nesse cenário que a Bíblia vai nos dizer que Jeremias começa a lamentar profundamente, ao ver as famílias destruídas, ao ver o seu povo destruído, ao ver os lares destruídos, ao ver, o texto diz, crianças que foram pisoteadas por causa da guerra. E o profeta Jeremias chora, lamenta profundamente ao ver toda aquela cena. A palavra de Deus, ela nos diz isso, a cidade em ruínas. Jeremias foi testemunha dessa destruição. O profeta também testemunhou a teimosia de uma nação que não quis ouvir o Senhor, não quis ouvir a palavra que ele mesmo pregava. Deram as costas para Deus e ele testemunhou. As autoridades, elas se uniram e rejeitaram a voz profética de Jeremias. E esse profeta solitário, esse profeta impopular, então ele é perseguido, ele é preso e açoitado. Essa é a história do profeta Jeremias. Às vezes a gente chama Jeremias de um profeta chorão, mas se ele não tem motivo para chorar, querido, eu e você também não temos nenhum motivo para chorar. Impopular, ninguém ouviu o que ele pregava. Os líderes se voltaram contra ele, o prenderam, o açoitaram. Talvez nesse momento você já começa a fazer um paralelo entre Jeremias e o próprio Jesus Cristo, rejeitado na sua terra. As pessoas não deram ouvidos a ele. Se você não fez esse paralelo, eu estou fazendo esse paralelo para você agora. Eu estou jogando ele aí na sua cabeça, para você perceber tudo isso. E provavelmente nesse ponto você já faz essa ligação entre Jeremias e o próprio Jesus, mas as ligações entre eles não terminam só pelo fato deles serem rejeitados, presos e açoitados pelos líderes. Não termina. Os dois nasceram e cresceram em vilas desconhecidas. Jeremias nasceu em Anatote, uma vila que ninguém sabia quem era. Era, pode vir alguma coisa boa de Anatote? É bem parecido. Era uma vila desconhecida, rejeitada, ninguém queria saber desse local e Jeremias nasce lá.
E Jesus nasce em Nazaré, uma vila também totalmente desconhecida. Os dois foram rejeitados no local onde eles nasceram. Nazaré rejeitou Jesus, Anatote rejeitou o profeta Jeremias. Os principais opositores, tanto de Jeremias quanto de Jesus, foram, surpresa, os líderes religiosos da época. Foram os principais que se oporam a eles. Jeremias atacou a religiosidade mística de Jerusalém, que incluiu rituais a Baal e vários outros deuses no seu culto. E Jesus, ele atacou a religiosidade falsa, denunciava a falsa religião dos israelitas. As características, e talvez a característica mais marcante de Jeremias, foi o seu lamento pelo seu povo. Veja o que aqui diz Jeremias capítulo 8, verso de número 21, do verso 9 até o verso 1. Até o capítulo, Jeremias 8, 21 até o capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque então não se realizou cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O Senhor Jesus, ele também, similar a Jeremias, ao ver a situação de Jerusalém, ele diz, lá em Mateus, capítulo 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. São grandes características entre Jeremias e o próprio Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, queridos, é a primeira mensagem recebida da parte de Jeremias. Aqui começa, então, de fato, o ministério profético desse homem. É a primeira mensagem que ele recebe da parte de Deus e agora para proclamar. Ele nos mostra que Deus então olha para a nação de Judá e a vê como noiva, como esposa, que ao longo da caminhada permite que o amor pelo seu esposo se esfrie. Ela se afasta então do seu esposo, ela perde a devoção, ela perde a alegria, ela perde o prazer da intimidade, ela perde a comunhão com Deus, e como uma esposa agora infiel, trai o cônjuge, o povo de Deus se encanta com os ídolos e os escolhe, faz alianças com ele e abandona o próprio Deus. E Deus então olha para essa nação, e ele lamenta profundamente a realidade dessa nação. Ao olhar então para esse texto, ao olhar então para que essa mensagem nos diz, nós percebemos um Deus que se importa com esse povo. Um Deus que é pessoal, que anda com o seu povo. É um Deus que passa a estabelecer aliança com esse povo e chama esse povo para uma renovação de aliança. É isso que nós percebemos nesse texto. É interessante que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos mostra aqui que não se esquece do seu povo, desse povo que Ele tanto ama. E o que nós então podemos aprender desse Deus? E como nós podemos então responder à pergunta, onde está o Senhor nas nossas vidas? Onde está Deus? O que nós aprendemos? Eu gostaria de destacar aqui algumas coisas e aplicar essas coisas às nossas vidas. A primeira delas está no verso 1 ao verso 3. Eu peço que você volte os seus olhos para a sua Bíblia. Nós percebemos um Deus que de fato não se esquece do seu povo. Verso 1 ao 3 nos mostra isso. Logo de início é isso que a gente percebe, é isso que a gente aprende. Olhando para os primeiros versos aqui, nós percebemos aqui uma linguagem totalmente humana, para que eu e você de fato venhamos compreender quem é Deus. O profeta aqui, ele usa questões humanas, linguagens humanas, características humanas, para que nós possamos de fato perceber quem é o Senhor, assimilar quem é Deus, entender que esse Deus, ele é sim um Deus transcendente, poderoso, Criador de todas as coisas, mas também é um Deus pessoal.
Por isso ele nos mostra, ele usa essa linguagem simples para que a gente perceba. E ele diz aqui: assim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos. Assim diz o Senhor. Verso 2, lembro-me de ti. Eu lembro de vocês. Deus se lembra dos tempos em que, de fato, Judá tinha um entusiasmo maior com ele. Eu lembro que vocês antes eram mais entusiasmados comigo. É a primeira lembrança de Deus para esse povo. Ele diz aqui no verso de número 2. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem. Eu lembro do teu amor quando noiva. Eu lembro que antes vocês eram mais entusiasmados comigo. Eu lembro que antes vocês eram mais entusiasmados com a minha palavra. Eu me lembro que antes vocês eram mais entusiasmados com as minhas promessas, com as minhas verdades. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Quando nos esfriamos para com o nosso Deus, Ele nos olha. E parafraseando esse texto que nós acabamos de ler, é como Deus dissesse o seguinte: eu lembro dos tempos da sua afeição por mim. Eu lembro quando o seu amor por mim, igreja, era maior. Eu lembro quando o seu amor por mim, igreja, era mais intenso. Você me conheceu, você se conectou a mim, você se entregou a mim de todo o coração, você tinha prazer em estar comigo, você tinha prazer em estar na minha casa, você tinha prazer na leitura da minha palavra, você tinha prazer nas vigílias, na oração, você proclamava o meu nome com alegria, você me adorava, você tinha um louvor que emanava da sua alma com convicção e fervor. Eu lembro disso. É o que Deus diz a esse povo. Vocês eram mais entusiasmados comigo. Vocês tinham um amor maior por mim. Vocês tinham um amor maior pela minha palavra. E eu me lembro. Ao ler o texto, nós percebemos que Deus se lembra como se Ele quisesse que o tempo agora voltasse. Como seria bom se a gente voltasse lá atrás. Quando vocês olhavam para mim como um noivo de fato. E vocês me amavam como uma noiva de fato. Como seria bom se o tempo voltasse e vocês tivessem mais prazer na minha palavra, como vocês tinham antes. Como seria bom se o tempo voltasse e vocês tivessem mais amor na minha presença, como vocês tinham antes. Como seria bom se o tempo voltasse. Como seria bom se essa dedicação de vocês retornasse no tempo, como seria bom se tudo isso voltasse atrás. É impossível ler esse texto, queridos, e não fazer aqui uma análise do nosso coração. Será que eu e você já não andamos com Deus de uma forma mais profunda do que nós andamos hoje? Será que eu e você não amávamos mais a Deus do que nós amamos hoje? Será que eu e você não tínhamos mais compromisso com Deus do que nós temos hoje? Será que eu e você não amávamos mais orar a Deus do que nós oramos hoje? Será que eu e você não amávamos mais estar junto com o povo de Deus, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, como nós temos hoje? Será que há um tempo atrás o nosso entusiasmo com Deus também não era maior? Será que a sua devoção não é maior do que ela é hoje? O texto ele nos chama a uma análise. O texto ele chama Israel a uma reflexão e chama a gente agora, povo de Deus, igreja do Senhor, a uma reflexão. Será que o meu entusiasmo com Deus não era maior do que ele está sendo hoje? Será que os passos que eu tenho dado, será que as escolhas que eu tenho feito, será que as alianças que eu tenho feito não estão hoje colaborando para que eu me afaste do Senhor? Para que esse amor e esse entusiasmo se esfriem em minha vida? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus ele se lembra também do primeiro amor do povo de Judá. Deus olha para Judá e se lembra do amor que eles tinham. Um amor abnegado, confiante, que ansiava em cumprir a vontade de Deus, que amava em cumprir a vontade de Deus. E que grande carinho a gente percebe pelo próprio Deus para esse povo aqui. Ele faz aqui uma comparação de uma noiva que se entrega ao seu noivo. Ele diz: eu me lembro com saudade daquele tempo em que você se preparava para se encontrar comigo. É isso que o texto nos fala.
Eu lembro do prazer que você tinha de andar comigo. Eu me lembro disso. Queridos, você se lembra como é bom ouvir a voz do Senhor? Você se lembra como é bom todos os dias você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e ouvir Deus falar ao seu coração através das palavras dele? Você se lembra como você gostava disso? Você se lembra como você tinha prazer nele? Você se lembra como o seu coração se deleitava diante da vontade e da palavra do Senhor? Você se lembra da época que talvez você acordava de madrugada para orar? Você se lembra como Deus encantava a sua alma? Deus nos chama a uma reflexão. Ele nos chama a pensar como anda a nossa vida. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Hoje, infelizmente, queridos, para muitos de nós aqui, as coisas simplesmente acontecem. Vão acontecendo. A gente vem para o domingo aqui na igreja. A gente gosta dos rituais que a gente faz aqui. Levanta e senta na cadeira. Levanta e abaixa a mão. Fecha os olhos para orar. Canta as músicas. A gente gosta de tudo isso, mas as coisas estão simplesmente acontecendo. Mecânicas. Normais. No automático. A gente mantém um compromisso externo, mas o nosso coração está frio. Talvez aqui trazendo o exemplo de Sansão de novo, a gente só não cortou o cabelo ainda. Mas as outras coisas, os outros compromissos, já ficaram de lado. A gente mantém o cabelo porque o cabelo transparece que a gente ainda tem um compromisso. O ritual, ele tomou o lugar da devoção, ele tomou o lugar do amor, ele tomou o lugar da dedicação. E Jeremias nos chama a refletir sobre isso agora. Onde está Deus? Aonde está o Senhor? Onde está o Senhor? Judá era assim. Judá estava vivendo dessa forma. E a pergunta é, será que a gente não tem feito escolhas, alianças, compromissos, estabelecemos algumas coisas que têm apagado esse amor que era tão intenso do nosso coração? Mas Deus continua a dizer, Ele diz, olha, eu me lembro do seu entusiasmo, eu me lembro do seu amor, e eu me lembro também que você era mais consagrado, Israel. Você tinha uma consagração maior. O verso 3 nos diz isso. Deus olha para Judá e se lembra de uma nação consagrada, de uma nação que buscava uma vida de santidade acima de qualquer coisa. Eles prezavam pela santidade deles. Eles prezavam por uma vida santa diante do Senhor. Estar santo diante de Deus era muito mais importante do que todas as coisas para eles. E para nós hoje a pergunta é, será que você se lembra disso, querido? Será que eu e você nos lembramos do quanto a gente lutava contra o pecado? Será que nós nos lembramos o quanto a gente se empenhava para não fazer aquilo que desagradava a Deus? Será que você se lembra o quanto você se empenhava para você não ver coisas que desagradam ao Senhor? Para não falar coisas que desagradam ao Senhor? Será que você se lembra disso? É a pergunta que Deus faz aqui para nós essa noite. Será que a gente tem lembrança dessas verdades? Do quanto a gente se empenhava, lutava, chorava quando a gente pecava. E hoje a gente ri do nosso pecado. A gente conta o nosso pecado com orgulho. Em rodas de amigo, a gente lembra do nosso tempo antes de ser crente, com um sorriso nos lábios. Deus se lembra disso. Deus se lembra. Deus se lembra do quanto nós éramos mais entusiasmados. Deus se lembra o quanto o nosso amor por Ele era maior. Deus se lembra do quanto a nossa consagração a Ele era maior. Ele se lembra de tudo isso. E o texto continua, verso 4 a 8. Então, diante dessa lembrança, o texto nos mostra agora o lamento do Senhor. É interessante que ele começa, o verso 5,
fazendo uma pergunta: que injustiça os pais de vocês acharam contra mim, para que se afastassem, indo após os ídolos, se entregando a esses ídolos, se aliançando com esses ídolos, se tornaram nulos como esses ídolos são nulos. O que eu fiz para vocês? É a pergunta que Deus faz. O que eu fiz para vocês, para que o amor se esfriasse, para que o entusiasmo se esfriasse, para que a consagração de vocês se enfraquecesse? O que eu fiz? Parece um pai, na verdade é um pai perguntando para um filho: o que eu fiz para você estar seguindo um caminho que se afasta de mim? O que eu fiz? E Deus mesmo responde, vocês se afastaram de mim, vocês abraçaram os ídolos, vocês se tornaram nulos. Na verdade, o erro, a culpa é de vocês mesmos. Vocês se entregaram a essa idolatria, vocês se entregaram ao coração de vocês, por isso vocês se afastaram de mim. Vocês me abandonaram. E o que esse povo abandonou? Versos 5 a 6, abandonaram a própria redenção. Deus os libertou, livrou-os do Egito, livrou eles de vários inimigos, e a resposta: indiferença, abandono. É isso que eles fizeram. Foi o Deus que guiou vocês através do deserto. Foi o Deus que guiou vocês por uma terra de ermos, de covas, de sequidão, de sombra de morte, na qual nenhum homem morava. Onde estava eu? Eu estava guiando vocês. O que vocês fizeram? Me abandonaram. Vocês abandonaram. Vocês abriram mão de tudo isso. Somos remidos por Deus, libertos pelo sangue de Cristo, declarados novas criaturas, livres do império das trevas para sermos habitantes do reino da luz. Por quê? A pergunta é: abandonaremos ao Senhor? Por que deixar com que o nosso amor se esfrie? Por que deixar de ver uma vida santa? Trazendo para a nossa realidade essa pergunta que Deus faz para eles: por que vocês me abandonaram? Sendo que a libertação, ela veio através de mim, ela veio por mim. Por que vocês me abandonaram? Vocês abandonaram a redenção. E ele continua dizendo: vocês também abandonaram a minha proteção e a minha provisão. Versos 6 e 7 ele diz: e se perguntam: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? E verso 7 ele diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vocês a contaminaram. Vocês contaminaram a terra que eu dei a vocês, para vocês se alimentarem dela, para vocês serem prósperos nela, e vocês contaminaram essa terra. É o que Deus diz aqui a esse povo. No deserto eles tinham luz, eles tinham aquecimento, eles tinham sombra, eles tinham frescor, eles tinham água retirada de pedra, tinha maná e carne provida de forma milagrosa, roupas que não desgastavam, sandálias que não desgastavam, sempre novas, cura para enfermidades, vitórias para inimigos. E a resposta do povo era, no dia seguinte, se esquecer do cuidado e da proteção do dia anterior. Dia a dia eles viviam isso. Água da pedra, maná caindo do céu, roupa que não desgastava, sandália que não desgastava, enfermidade que era curada, e no dia seguinte, reclamação, ingratidão. E o ciclo se repetia. O que tem roubado do meu e do seu coração esse senso da verdadeira proteção que vem de Deus? O que você tem, queridos, que pode gerar no seu coração uma proteção maior do que a do Senhor? O que você tem? Ao ponto de você dizer que você não precisa dele, que você pode o abandonar, que você pode o rejeitar e viver como você quer. O que você tem que é maior do que isso que Deus provê para nós todos os dias? Se há algo, perceba isso, querido, se há algo
no seu coração, que você alimenta e tem certeza de que isso pode prover essa proteção que só o Senhor pode dar, entenda que isso que está no seu coração se tornou um ídolo para você. Se tornou um Deus para você. E o caminho é um caminho de nulidade, se tornando nulo eles mesmos, é o que diz aqui a palavra do Senhor. Vocês abandonaram a provisão que vem de mim. E ele continua, abandonaram também a minha liderança. Verso 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Deturparam a minha palavra. Deturparam a minha direção. Os profetas já não falam mais de mim. Já anunciam mais a minha palavra. Vocês abandonaram a minha liderança. Vocês abandonaram as minhas diretrizes. E por fim, depois de se lembrar da situação anterior dessa nação, depois de lamentar o que estava acontecendo com essa nação, nós percebemos a indignação do próprio Deus. Isso está do verso 9 até o verso 13. Deus faz 3 destaques diante dessa nação. A primeira coisa que ele fala está no verso 9 até o verso 11. Vocês se tornaram mais infiéis do que os próprios pagãos. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossas filhas pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede, jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus está dizendo, vocês se tornaram mais infiéis do que os pagãos. Os pagãos não fariam o que vocês fizeram, de trocar os deuses deles. Vocês me trocaram. Vocês me trocaram. Deus confronta aqui a infidelidade desse povo. Quem já trocou os seus deuses por outros? A fidelidade dos não crentes reprovam a nossa infidelidade. É o que Deus está dizendo. Eles são fiéis aos deuses deles. Vocês são infiéis a mim. Eles andam cegos, enganados, iludidos, e nós trocamos o nosso Deus para viver cegos, enganados e iludidos. Eles já estão assim, eles estão andando em conformidade com o que eles entendem. Cegueira, engano, ilusão, e vocês me abandonaram para se igualar a eles. É isso que vocês fizeram. É isso que vocês têm feito. Segundo destaque que Deus faz, verso 13. Vocês deixaram as fontes de águas vivas. Ele diz aqui. 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Abandonaram o que há de maior. Os não crentes, eles são culpados, queridos, porque adoram ídolos. O povo de Deus, então, agora tem uma dupla culpa, porque eles abandonaram a Deus e se curvaram a estes ídolos. É o que o texto nos diz. Eles já adoram os ídolos, vocês me abandonaram para adorar os ídolos. A culpa de vocês é dupla, então. Porque são 2 erros. Me abandonaram. E agora se curvam diante desses ídolos. Ele diz, eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou essa fonte. E vocês agora, através desses ídolos, vocês têm feito alianças e escolhas que têm me abandonado. Eu sou a fonte. Isso quer dizer o quê, queridos? É bem parecido com o que nós lemos lá no início. Salmo 13.
Nós oramos pelo Deus, para que Deus nos liberte, nós oramos para que Deus se manifeste, faça grandes coisas, cure doenças, se manifeste de forma maravilhosa e milagrosa, mas o que Ele diz aqui é: eu sou maior do que as minhas dádivas, eu sou maior do que elas. Vocês me abandonaram, e eu sou a única fonte de vida abundante, e vocês me abandonaram. E a terceira coisa, cavaram cisternas rotas ou furadas. Eu vou tentar ilustrar esse quadro aqui para a gente entender melhor, queridos. O povo de Judá estava em um grande vale. De um lado do vale, tudo seco, areia, poeira, sequidão e sede. Do outro lado, tudo verde, água cristalina, fresca e limpa. E o povo resolve então se aglomerar na sequidão. É isso que Deus está dizendo. Vocês abandonaram a fonte de água viva. Vocês escolheram se aglomerar no local de sequidão, desértico, de sede. Então ali, eles sedentos, sem água, começam a cavar o chão duro, rochoso, cansados, suados, e a sede aumentando. Eles estão lá, cavando aquele chão seco, sol escaldante, eles cavam. E de repente, naquele suor, naquele calor, um grita: água! E todo mundo corre para ver o que está acontecendo. E quando eles olham então para o fundo, o povo se ajunta, mas ao olharem para o fundo, a água se foi. A água se foi. Talvez eles vejam a terra puxar aquela aguinha toda. E mais nada. Porque aquele poço, aquela cisterna, era rota, era furada, era rachada. Não segurava a água. Não segurava a água. Não era boa para armazenar a água ali dentro. O poço fundo, rachado, a água não para nele. Eles não vão encontrar o alívio, eles não vão saciar a sede deles. Eles não vão encontrar o refrigério. Foi tudo uma ilusão. Estão vendo só aquela terrinha molhadinha lá no fundo que já está secando por causa do calor. É isso que Deus está dizendo. Vocês estão andando por aí cavando cisternas furadas. Isso não vai trazer o alívio para vocês. Essa é a vida afastada de Deus, queridos. É a vida com escolhas e alianças que não são escolhidas e firmadas, tendo Deus no centro. Não há satisfação. Não há satisfação. Não há refrigério. Não há vida. Não há contentamento verdadeiro. Não há. Não há. Tudo isso que nós acabamos de falar aqui, queridos, me lembra de algo que o evangelista João, ele vai dizer lá no seu evangelho, capítulo de número 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode ler em casa. Mas o capítulo 4 nos narra um fato muito interessante. Um fato que nos fala sobre um poço, uma vergonha e uma fonte de água viva. O texto nos diz que uma mulher samaritana ia buscar água ali próximo do meio-dia. O horário em que o sol estava no ponto mais alto. Calor. E provavelmente esse horário porque ela sabia que não teria ninguém ali. O poço ia estar vazio. Ela não ia precisar falar com ninguém, ninguém ia vê-la. Sol escaldante. E tudo isso porque essa mulher vivia uma vida digna de vergonha mesmo. Totalmente digna de vergonha. Digna do seu pecado e das escolhas erradas e da mentira em que essa mulher vivia. Porém, em uma dessas ocasiões estava ali aquele que é a fonte da água da vida.
E ali, depois de uma longa conversa, o pecado daquela mulher é exposto. A vida de ilusão e de mentiras e de escolhas erradas daquela mulher foi exposta por Cristo. Aquela mulher, com o intuito de cobrir a sua vergonha, enfrentava diariamente aquele sol escaldante para encher um balde de água, colocar nas suas costas e levar para sua família. E Jesus diz: olha, chame todos lá e que eles venham beber desta água. E do seu interior fluirão rios de água viva, porque eu sou essa fonte. Eu sou essa fonte. A história que nós acabamos de ler, a profecia de Jeremias, e o fato da conversa de Jesus Cristo com essa mulher, nos mostra, queridos, que eu e você precisamos do Senhor. Precisamos muito dele. Nos mostra que nós precisamos nos voltar a Deus. Para aquele entusiasmo que a gente tinha antes, sabe? Aquela consagração que a gente tinha antes. Aquele amor que a gente tinha antes por Ele. Nos fala para nós nos voltarmos para Ele e entendermos que Ele é o suficiente para as nossas vidas. Ele é o nosso noivo, Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Só Ele pode gerar em nós essa vida. Fazer com que eu e você nos tornamos de fato fontes de água viva. Por isso Ele disse: se você vir e tomar, você não vai ter sede mais. Você não vai ter sede mais. Queridos, o que esse texto nos mostra é que eu e você só podemos cavar um poço. Mas a gente nunca irá cavar uma fonte. Nunca. O poço ele é limitado, o poço é impuro, o poço pode estar rachado, ele é insuficiente e ele pode ser até mesmo inútil, como foi o caso aqui desse povo. Um poço inútil, não tinha utilidade nenhuma. Assim somos nós, tentando resolver as nossas vidas por nós mesmos. A gente vai cavar poço, mas a gente nunca vai encontrar uma fonte. Abandonar a Deus, queridos, é tentar matar a sede com pó. É tentar matar a sede com areia. É tentar matar a sede com poeira. Ao invés de fato entender que Ele é a fonte de vida. Ao invés de tentar entender que dele procede vida. É dele. E é Ele quem pode fazer gerar em nós, produzir em nós essa fonte. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor, querido? Aonde está Deus na sua vida? Aonde está Deus nas suas escolhas? Aonde está Deus nas alianças que você faz? Aonde está Deus nos compromissos que você já estabeleceu e Ele nos chama agora a retornar a Ele? A entender que Ele precisa fazer parte das nossas vidas em todos os momentos. Ele precisa fazer parte das nossas escolhas, Ele precisa fazer parte das nossas alianças, Ele precisa fazer parte da sua vida, do seu coração. Ele precisa fazer parte. Ele precisa ser consultado. Ele precisa ser lido. A gente precisa se alimentar dele todos os dias. A gente precisa se curvar diante da liderança que vem dele. A gente precisa se sujeitar ao senhorio dele. A gente precisa se dobrar diante do poder dele, da glória dele, da majestade dele. E entender que ele é muito maior do que tudo. Muito maior do que tudo. Ele é maior até mesmo do que as bênçãos que ele pode derramar sobre sua vida. Ele é maior até mesmo do que as bênçãos que você tem orado por elas. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior. E Ele nos chama hoje para entender aonde Ele está no nosso coração. Aonde Ele está. Gostaria de orar por você, queridos, essa noite. Gostaria que você fechasse seu coração, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, refletisse nesse momento. Aonde está o Senhor? Não fecha seu coração não, pelo amor de Deus. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor? O
quanto Deus tem feito parte da sua vida. O quanto Deus tem feito parte da sua história. O quanto Deus tem feito parte das suas escolhas, dos seus compromissos, do seu trabalho, da sua família. O quanto Deus tem feito parte do seu namoro. O quanto Ele tem feito parte da sua caminhada. Vamos orar nesse momento. Ministério de Louvor, você já se posicione aqui.